Shalom, queridos, graça e paz. Eu sou a Emily, este é o Darley, somos líderes da Rede Adolescentes. Estamos aqui mais uma vez fazendo este culto online, porque ainda não podemos estar juntos, mas logo, logo, em nome de Jesus, estaremos. Estamos sentindo muita saudade de vocês, né? Mas por enquanto, vamos ficando por aqui. Vai comentando aí. Mostra que você está presente, que você está assistindo. Compartilhe o link com seus amigos, com seus colegas, né? Aqui é uma rede de adolescentes, né? Mas está aberta para os jovens, para os adultos. Então sejam bem-vindos a mais um culto online e que vocês recebam essa palavra poderosa. Amém? Vamos orar? Fechem os seus olhos aí de casa. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigada por este momento, Senhor. Peço para que o Senhor esteja conosco, meu Pai, em mais um dia. Que o Senhor esteja abençoando nossa vida, nossa casa, nossa família, meu Pai. E que o Senhor esteja usando o meu marido, meu Pai, com poder e graça, para que ele possa ministrar essa palavra ao coração desses jovens, desses adolescentes. Em nome de Jesus, assim te pedimos. Amém, queridos? Agora com o Darley. Amém? Tá nessa aqui, né, Gustavo? Amém. Queridos, para começar essa ministração, eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta, vocês vão anotar algumas coisas, amém? Se não tiver papel aí do lado, pega uma caneta e escreve na testa da pessoa que está do seu lado, mas escreve num lugar que vai ficar visível para você, amém? Eu vou dar um tempão para vocês pegar papel e caneta. 10, Fica lá para você. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Podemos? Podemos. Amém? Então eu quero que vocês escrevam em um papel e uma caneta. Escrevam num papel com a caneta, né? Escrevam o seguinte: por que eu escolhi Jesus? Escrevam isso aí, destaca, deixa bem bonito aí, para vocês poderem colocar em algum lugar que vocês vão poder visualizar o dia inteiro. Amém? Escrevam aí, por que eu escolhi Jesus? Já começando com essa pergunta, eu queria que vocês respondessem para vocês mesmos aí, ou se vocês quiserem comentar com a pessoa que está do lado de vocês, comenta com ela por que você escolheu Jesus. Te dá mais um tempão. Acabou. Só isso. Por que você segue a Jesus? Primeiro, nós vamos começar com uma reflexão, certo? Vocês acabaram de parar e analisar um pouquinho qual foi o motivo, né, que levou você a escolher Jesus. Muitos hoje comparecem na igreja, dizem que são discípulos, dizem que são crentes, dizem isso, dizem aquilo, mas não seguem a Jesus realmente, não escolheram Jesus realmente. Então, para um pouco e reflete o porquê que você escolheu Jesus. Fala assim, eu escolhi Jesus por causa disso. Escolhi Jesus porque Jesus vai cuidar de mim. Eu escolhi Jesus porque ele vai colocar os anjos na minha volta para me cuidar quando eu sair na rua. Eu escolhi Jesus porque eu vou para a igreja e lá eu vou achar uma esposa de excelência, um marido de excelência. Eu escolhi Jesus por isso, eu escolhi Jesus por aquilo. Amém? Então, vocês coloquem a pergunta no papel, mas não coloquem a resposta. Guardem a resposta com vocês. Amém? E aí, conforme vocês vão vendo esse papel aí, quando vocês fizerem a leitura, vocês param um pouco para analisar, para vocês massificarem na mente de vocês por que vocês escolheram Jesus. Tem muitas situações que a gente se encontra em que as pessoas olham para a gente e falam assim, mas por que você é crente? Por que você está indo na igreja? Por que você não vai na festa? Por que você não bebe? Por que você não fuma? Por que você não usa droga? Por que você não faz um monte de coisa errada? Quando alguém chegar em você e fazer esse tipo de pergunta, você já está com a resposta na ponta da língua. Porque por mais que a gente esteja na igreja diariamente, não é o nosso caso atualmente, né? Porque a gente não está aqui todo dia, mas a gente sabe que a igreja somos nós. Então a gente está recebendo o alimento em casa, a gente tem as gravações, assim como a gente está fazendo agora. Mas aí a gente já pode parar para refletir durante todo o dia, por que eu escolhi Jesus? Quando vocês verem esse papel anotado aí, vocês vão parar e vão refletir, por que vocês escolheram Jesus? Amém? Mas antes de vocês tomarem qualquer decisão, comentarem sobre qualquer coisa, a outra pergunta que eu faço para vocês é o que é seguir Jesus? Alguém sabe o que é seguir Jesus? Se vocês quiserem estar escrevendo aí no negócio de escrever aí, no chat,
Vai anotando aí, vai escrevendo. Se alguém sabe o que é seguir Jesus, qual a opinião de vocês do que é seguir Jesus. Vai comentando. Amém? Já vão comentando aí. Escrevam o nome de vocês. Se vocês não escreveram ainda, coloca uma presença aí. Manda uma ovelhinha, manda um alô. Um joinha, manda alguma coisa aí no chat. Amém? Amém. Então, o que é seguir Jesus? Depois, se vocês puderem estar lendo, o livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Vocês podem parar depois e fazer a leitura. Lógico, né? Vocês podem ler qualquer coisa da Bíblia. Mas sobre a ministração, depois vocês leem Romanos 1, certo? Está anotado aqui para vocês fazerem a leitura depois. Mas eu anotei alguma coisa aqui, bem básico, para a gente ser bem breve, porque como eu estou falando para vocês anotarem, essa ministração ela vai fazer com que vocês possam refletir e vocês possam montar essa ministração na mente de vocês. Amém? Então, o que é seguir Jesus? Eu coloquei básico aqui. É colocar as nossas vidas sob a sua direção, experimentando o seu perdão e vivendo os seus ensinos, que é basicamente o que está escrito em Romanos 8:1. Então, seguir a Jesus, o que é isso? É colocar a nossa vida diariamente sob os cuidados de Jesus. Então, quando a gente segue a Jesus, quando a gente realmente está firmado em Jesus, a gente coloca toda a nossa vida, a gente dedica toda a nossa vida a Ele, certo? A gente olha nas passagens bíblicas, quando se fala que uma multidão seguia Jesus, uma multidão ia atrás dele, uma multidão isso, uma multidão aquilo, mas quem realmente seguia Jesus? Quem realmente acompanhava Jesus? Existe uma grande diferença entre você seguir alguma coisa, você seguir uma pessoa, você seguir algo, e você ser somente um telespectador daquilo. Então existiam muitas pessoas na época de Jesus que eram telespectadores. Eles viam Jesus passando, eles até às vezes acompanhavam por um certo período, mas eles não passavam de pessoas que queriam só visualizar o que Jesus fazia, mesmo que muitas vezes não crescem, né? Estavam vendo lá. Imagina na nossa época aqui hoje, a gente não tem, como é que eu posso explicar para vocês? A gente não tem Jesus aqui em carne e osso fazendo os milagres que ele fazia na época dele. Mas a gente vê as maravilhas que Jesus tem feito através da vida dos nossos apóstolos, dos nossos pastores. Amém? A gente vê a nossa igreja crescendo. Olha esse templo aqui como é que era. Tem muitos que faz muito tempo até que não vem nem fazer uma visita, né? Nesse tempo de pandemia não tem nem coragem de sair de casa e vir aqui para ver como é que tá. Tem muita gente que nem sabe como é que tá a fachada da igreja ali, não sabe como é que tá a frente da igreja mais, não sabe nem colocou grade lá na frente, portão eletrônico. Tem umas luzinhas lá de cuidado que tem Agora carro tá passando. chique. Então tem gente que nem sabe disso. Aí eu pergunto para você, você realmente segue Jesus? Você sabe o que é seguir a Jesus? Você para pelo menos um pouco do seu tempo no dia a dia para agradecer a Jesus, para você dedicar um tempo? Aí a segunda pergunta que eu faço para vocês é por que seguir a Jesus? É a mesma da primeira, só que existe uma sequência. Lá em 1 Coríntios 3:11 vai falar algo sobre por que seguir a Jesus. Eu anotei alguma coisa aqui. Porque Ele é o fundamento de nossas vidas. Nele podemos encontrar o porto seguro na viagem da vida. Então, durante toda a nossa vida, durante toda a nossa passagem aqui na Terra, Jesus é o nosso porto seguro. Jesus é quem nos sustenta, Jesus é quem nos cuida. Por que nas orações a gente agradece a Jesus, a gente fala em nome de Jesus? Por que isso? Porque a gente sabe, a gente tem consciência de que é Jesus que cuida da gente. Então, por que seguir Jesus Cristo? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que deu a vida, foi Ele que morreu por nós, foi Ele que ressuscitou. Ele foi a única pessoa no planeta Terra, no universo, durante toda a história da humanidade que não errou, que não falhou, que não pecou. Ele foi o único. Aí tem muita gente que chega em vocês e fala assim, mas eu não vou para a igreja porque eu não sou pecador, eu não apronto, eu não faço nada. Já está pecando aí. Se a pessoa fala que não é pecador, misericórdia, a pessoa já está pecando. A gente peca, a gente falha. Mas como a gente já está cansado de ouvir, o pecado tem que ser um acidente. A gente tem que só dar uma esbarrada no pecado ali sem querer e continuar a nossa vida. Desviando do pecado, fazendo de tudo para que a gente possa ter uma vida irrepreensível, porque a gente é líder. Por mais que vocês tenham uma idade um pouco mais, como é que eu posso dizer, na questão de maturidade, vocês sejam um pouco mais jovens, né, mais novos, isso aí não interessa. A questão de você ser exemplo vem desde de berço. Amém? A gente vê a diferença nas crianças que são consagradas ao Senhor, nas crianças que os pais se dedicaram
a vida toda ao Evangelho, ou pelo menos um certo período da vida, a gente vê a diferença, porque aquela criança, ela já tem uma luz diferente. Ela foi instruída no caminho que se deve andar, né? Exatamente, já foi Fala. instruída, já está sendo instruída. E vocês, principalmente, vocês que já têm 10, 11, 12, até 14, 15 anos, que é a faixa etária dos nossos adolescentes, né, que acompanham a nossa rede, vocês têm que ter isso na mente de vocês, que vocês são exemplos. Eu e a Emily, a gente para analisar as atitudes de vocês e a gente aprende muito com vocês também. Não é porque vocês são mais novos que a gente não aprende. Vocês são. Hoje mesmo eu estava elogiando uma pessoa para uns parentes dela, eu não vou falar quem que é, para ela não ficar se achando depois, amém? Eu não vou falar quem que é, não comentei nem com a Emily isso. Não mesmo. Mas eu estava com os parentes dessa jovem, né, dessa adolescente que acompanha a nossa rede de jovens, a nossa rede de adolescentes também. E eu acabei elogiando ela para os parentes. E eles concordaram comigo. Ou seja, ela não é exemplo só aqui, ela é exemplo também em casa. Amém? Se vocês quiserem saber quem que é, manda no chat aí, perguntando, quem que é? É eu. Pode mandar, eu não vou responder, mas pode mandar. Amém? A outra pergunta, a primeira pergunta que vocês devem anotar aí, lembra? Por que eu escolhi Jesus? Anota ela aí e deixa em negrito. Aí vocês colocam aí embaixo. O que é seguir Jesus? Que foi o segundo tópico, né? O terceiro foi o que a gente fez agora. Por que seguir a Jesus Cristo? Aí vocês anotem também. Amém? O quarto. Quando seguir a Jesus? Alguém sabe quando que a gente tem que seguir Jesus? Coloca no chat aí. Quando que eu devo seguir Jesus? Se alguém quiser colocar uma resposta, se alguém quiser colocar a sua opinião, vocês já devem estar cansados de saber, né, quando que a gente deve seguir Jesus. Não é só quando a gente se arruma e que a gente vem para a igreja, não é só quando a gente está tendo uma gravação, não é só quando a gente está numa aula de liderança, num culto de jovens, não é. Quando seguir a Jesus? Anota aí, Lucas 19:5. O ato de você seguir a Jesus é uma decisão que você tem que tomar para já, é para ontem. Amém? Então, quando que você deve seguir Jesus? Se não tem um prazo para a gente começar, não tem um prazo para a gente terminar. A gente tem que seguir Jesus constantemente. É o tempo todo, é o dia inteiro, é toda a nossa vida. Amém? Se você escolheu Jesus realmente, você sabe que você tem que seguir Jesus o tempo todo. Amém? E o último é onde seguir Jesus. Onde que a gente deve seguir Jesus? É nos mesmos lugares que eu acabei de comentar? É só na igreja? É só na frente do computador quando a gente está tendo uma gravação? É só quando a gente está na culto de jovens? É só quando a gente está lá na chácara, numa gincana, num retiro? É ou não é? É só quando a gente está em Peniel, num reencontro? No culto de domingo? Num culto de domingo, no culto de quinta, numa rede de adolescentes? É só nesses momentos que a gente tem que seguir a Jesus? É só nos momentos que a gente está dedicando um certo tempo para Jesus que a gente deve seguir Ele? Então, onde você deve seguir Jesus? Resumidamente, é onde você for. Você está em casa, você segue Jesus, você escolhe Jesus. Você está na rua, você é de Jesus. Você segue os princípios que a palavra determina. Você segue os passos que Jesus caminhou. Você faz aquilo que Jesus mandou você fazer. Amém? Jesus fala que Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele tomou tudo sobre si. Então, quer um motivo maior para você seguir Jesus? Quer um motivo maior para você dedicar a sua vida a Ele? Então, se você está enfermo, se você está passando por alguma dificuldade, entrega para Ele. Ele falou que Ele pega para Ele. Só falta Ele abrir os braços assim, da maneira que Ele morreu, de braços abertos, Ele falar assim, vem, me entrega. Essa dificuldade que você está passando, me entrega. Essa dor que você está sentindo aí, me entrega. Isso que você está passando, essa dificuldade, você está passando fome, está passando qualquer coisa, me entrega. Eu quero para mim. Ele pega e fala para você isso, eu quero para mim. Aí você vai e entrega para Ele, as coisas começam a mudar. Porque você entregou algo para alguém que você dedica a sua vida. Você confia em alguém que você não dedica um tempo? Um exemplo, os seus pais. Vocês confiam em deixar qualquer coisa nas mãos dos seus pais, não confiam? Porque seus pais, eles dedicaram a vida toda para você. E Jesus não foi diferente. Ele dedicou a vida toda dele pelos discípulos, por Deus, né? Pelas pessoas que o seguiam. Em todos os momentos, Jesus ele não veio aqui na terra para fazer milagre, ele não veio para fazer isso.
Por mais que as pessoas, até hoje, né, na época principalmente, mas hoje, admiram Jesus só pelos milagres que ele fazia. Só por fazer o cego enxergar, para fazer o coxo andar, para fazer o surdo ouvir, para fazer o endemoniado perder todos os demônios, né? Então as pessoas muitas vezes admiram Jesus pelo fato dos milagres que ele fazia. Mas Jesus ele não veio para a terra para isso. O que Jesus fazia onde ele passava? Ele ensinava. O papel fundamental de Jesus, o papel que ele exercia com excelência, aquilo que ele queria fazer, era levar a palavra de Deus, era ensinar, era fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E a gente tem feito isso hoje. As pessoas nos admiram pela maneira que a gente ensina, pelos ensinamentos que a gente traz, ou elas só nos admiram porque a gente é um bom funcionário, porque você é um bom patrão, porque você é um exemplo lá fora, porque você não briga com ninguém. As pessoas só se admiram por conta disso, pelo que você é, ou pelo que você faz, pelo que você ensina, pelo que você prega, pelo que você vive principalmente. Então já é uma reflexão. Amém? Já coloca embaixo aí mais uma pergunta, nem estava anotado aqui, mas coloca embaixo aí, por que as pessoas te admiram? O que as pessoas veem em você que traz admiração para elas, que faz com que elas possam copiar vocês? Imagina que benção, alguém chegar em algum de vocês e falar assim, eu mudei meu estilo de roupa porque eu admiro isso em você. Eu mudei minhas atitudes porque eu admiro isso em você. Eu comecei a ir na igreja porque eu vi a diferença em você. Tem muitos hoje, muitos adolescentes que já devem ter chegado em vocês e ter falado que viram a diferença, né? Porque senão vocês nem teriam trago eles aqui. Às vezes nem falaram. Mas aí por uma atitude que vocês mudaram, pelo convite que vocês fizeram, né? Por vocês pararem de falar palavrão, por parar de falar besteira, vocês acabaram trazendo os amigos de vocês para a nossa rede de adolescentes. Eu estou apontando para cá porque ela está desse lado aqui. Amém? Mas isso aí gerou impacto na vida das pessoas, na vida dos amigos de vocês. Então eles te admiram por causa disso. Então não se sinta desanimado por alguma coisa que aconteceu. Igual eu falei antes, Jesus falou, me entrega. Então pega e entrega para Ele. É dele, tudo é dele, por Ele, para Ele. Então independente da dificuldade que você está passando, amém? Jesus Ele quer para Ele. Mas e as bênçãos? Aquilo que você recebe de bom? Jesus quer que você dedique a Ele também. Fala, Jesus, isso aqui é graças ao Senhor, isso aqui é por você. Eu não conseguiria se não fosse o Senhor. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com você durante essa ministração. É algo simples, algo muito profundo ao mesmo tempo, né? Porque é uma pergunta que a gente pode se fazer que muitas vezes a gente nem sabe a resposta. Por que a gente escolhe Jesus? Por que a gente segue Jesus? Quando que a gente deve seguir Jesus? Onde a gente deve seguir Jesus? Então, escolha por Jesus hoje. Escolha por Ele. Faça a diferença na vida de alguém. Faça a diferença na sua geografia, onde você pisar a planta dos seus pés. Faça a diferença. E pega esse papel aí que você escreveu, que você anotou, e prega em algum lugar que vocês vão ver. Pode ser na testa de alguém que está do seu lado aí. Amém? Mas, Deus abençoe vocês. Espero que Deus tenha falado com vocês nessa ministração. Que possamos em breve estar junto de novo, se abraçando. Amém? Que possamos estar sentindo o calor humano novamente, né? Dos nossos amigos, dos discípulos aqui da igreja. Que possamos voltar a abraçar novamente, que é algo que marcou a nossa igreja, né? Que a identidade da nossa igreja hoje, além de, lógico, né, dos princípios que o apóstolo nos ensina, que é aquilo que Jesus nos ensinou, uma das características, né, que faz a nossa igreja ser diferente é a questão do abraço. Então, que a gente possa, em brevidade de dias, voltar a se abraçar, mas, claro, quando tudo voltar ao normal. Não façam besteira, bebam muita água. Eu sei que vocês bebem, porque os nossos adolescentes, assim como eu falei semana passada, são diferenciados mesmo, comem bastante fruta, legume, verdura, são diferentes. Sei que vocês cuidam da alimentação de vocês, sei que vocês não estão fazendo besteira, eu sei que vocês estão dormindo cedo, eu sei disso, né? Os pais aí que estão assistindo, manda um amém aí, aquele amém que tem uns Profetiza. 359 E, assim, amém, daquele bem grandão, amém? Então Deus abençoe vocês, amém? Amamos vocês demais. Estamos com saudades, a gente não cansa de falar isso porque a saudade só aumenta. E vamos aguardar aí os próximos capítulos dos decretos, né? Para a gente ver o que a gente pode fazer. Amém? Algumas coisas já voltaram ao normal, mas como vocês viram,
uma instrução do nosso apóstolo, né? Para que a gente possa manter online por enquanto. E aí quando tiver tudo mais tranquilo, tudo mais calmo, a gente volta aos poucos. E quando a gente vê, Jesus já fez a parte dele, a gente está fazendo a nossa aqui. Todo mundo que está com Covid vai ser curado em nome de Jesus. Amém. Aqueles que vocês conhecem aí que estão com esse vírus, que vocês possam orar por eles, que daqui a pouco isso acaba. Amém? Amém. Tudo volta ao normal, a gente vai poder se abraçar, jogar bola, e fazer uns retiros, umas gincana, algumas coisas bem divertidas, que é isso que vocês gostam, né? Vocês gostam do piseiro, que eu sei. Gosto da bagunça. Amém? Amamos vocês, queridos. A Emily vai finalizar agora. Acho que volta para essa câmera do meio aqui. É. Né? É isso aí. Amém. Amém, queridos. Graças e paz. De novo, né? Que palavra poderosa, né? Quem é Jesus para você, quem é Jesus para mim, né? E como que a gente tem representado Ele aqui nessa terra, né? Vocês lembram do Vida com Propósito, que a gente falava bastante sobre isso, que nós somos o representante dele aqui na terra, que nada é nosso, tudo é dele, né? Então, realmente, a gente parar para refletir hoje, realmente foi uma ministração de reflexão, né? Vocês vão acabar montando outra ministração com as próprias respostas de vocês e a gente quer ver esses relatórios. O Darley estava falando na última rede, a gente tem um grupo de rede de adolescentes, se você não está nele, né, e é um adolescente, tem a idade, a gente vai estar colocando vocês no grupo se vocês não tiverem, ok? Escrevam lá seu número se você não tiver nesse grupo e a gente vai estar adicionando vocês, ok? E agora vamos finalizar, né, orando. E fechem os seus olhos aí, vamos finalizar esse culto online, né? Senhor, obrigado pela sua presença, obrigado por estarmos aqui mais uma vez, obrigado por esta palavra, meu Pai. Que realmente hoje possamos refletir quem o Senhor é para nossas vidas, meu Pai, e o que estamos fazendo para mostrar quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nossas vidas, meu Deus. Agradecemos pela vida dos nossos apóstolos, meu Pai, que todos os dias, meu Deus, tem alimentado as nossas vidas através da sua palavra. Te glorificamos, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja com todos aqueles, meu Pai, que estão com esse vírus, meu Pai, que o Senhor estabeleça a sua cura, meu Deus, e que seja feita principalmente a sua vontade sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Daqui a pouco tem rede. Verdade, 19h30, anota aí. Tchau, queridos, graça e paz, amamos vocês. Beijão.